Olá, eu sou Francisco Mendes e na medida em que a gente vai se aproximando aí da abertura definitiva da economia, embora ele ainda deva ser escalonado e ainda haja muitas dúvidas, principalmente em grandes centros como São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, responsáveis aí por grande parte do consumo de automóveis e comerciais leves novos, nós precisamos começar a pensar efetivamente no processo de retomada da economia. Uma coisa é certa, o vírus vai permanecer e até que haja uma vacina e ainda vai causar muito transtorno até que haja um tratamento que seja mais efetivo e não as muitas experimentações que estão acontecendo. O que a gente tem pela frente, que é mais ou menos um consenso, para a gente não ficar discutindo sexo dos anjos ou o que será, o que será, o que será. Uma coisa que é consenso é a retração de PIB no ano de 2020 e os números variam, aí entre 3,5% e 5% tem para todos os gostos. Mas é um fato, é uma retração muito forte. Mas também é um consenso de que para 2021 e 2022 nós temos um reequilíbrio desta situação, ou seja, efetivamente nós temos que atravessar um vale aí ao longo do final do ano e também parte aí de 2021. Quando a gente olha para, em função dessa retração de PIB e de outras expectativas, para o emplacamento de automóveis e comerciais leves, lembrando aí o volume de 2019 perto de 2,7 milhões de unidades, o que se desenha para 2020 é uma queda, no mínimo, assustadora, dada a velocidade com que ela acontece. Nós devemos fechar o ano aí em torno de 1 milhão e 700, 1 milhão e 800, mais ou menos. Mas a expectativa para 21 é de crescimento e a expectativa de 22 é de uma normalização, vamos dizer assim, para o patamar de 2019. Não aquela tendência de crescimento, aquela expectativa de aceleração que existia, mas é um fato positivo. A grande dúvida e o grande problema é o tamanho desse ajuste. Né? Se nós olharmos aí, considerando, vamos dizer, o que 2020 esteja perdido, mas tem uma queda muito forte, mas tem aí outros fatores de compensação, como principalmente quando a gente fala em termos de renda, né? Mas é um ajuste muito forte, é um ajuste em torno de 22%, ou seja, para a estrutura que existia pré-crise, tem que se fazer um ajuste e não tem como. Além desse ajuste direto nos processos de despesas, e a gente sabe muito bem que nem todas elas conseguem ser cortadas, nós temos uma outra coisa que precisa ser feita em termos de ajuste de estrutura, que é olhar para o que aconteceu e as novas necessidades que se apresentam. Então, eu fiz uma pesquisa, principalmente com concessionários nos Estados americanos, que funcionaram ou parcialmente ou já integralmente nas duas últimas semanas de abril. E algumas coisas até surpreenderam em termos de comportamento. E também aqui surgiram algumas coisas bastante interessantes. O, o fato de que a maneira tradicional de comercialização ela está afetada fortemente, né? Então, principalmente aqui no Brasil, onde a relação vendedor e comprador é quase uma relação íntima de amizade, né? Tem muito sorriso, muito aperto de mão, muita piadinha, muita coisa assim. Essas coisas, infelizmente, elas vão se modificar e de uma maneira bastante forte. Isso vem sendo chamado por várias pessoas aí como novo normal. Não sei se o nome é muito bom, mas está aí. O que é fato? Né? Fato com a manutenção da presença do vírus, né, mesmo não tendo um processo de paralisação de economia, da economia como um todo, algumas coisas vieram para ficar. Uma delas é a questão do espaço físico. Né? A proximidade das pessoas ela tende a diminuir. Então, essa
a regra dos 6 pés, 1,80 m, ou 2 metros, ou 1 metro, como foi mais ou menos adotado aqui no Brasil. Isso veio para ficar e isso vai provocar alteração na própria maneira como você organiza o seu showroom de vendas, seja para atendimento de veículo novo, seja para atendimento de veículo usado. Uma outra coisa que também já é fato é a mudança de valor que o consumidor dá para determinadas coisas. Uma delas é muito clara, né? Há um medo presente nas pessoas, é a questão da higienização do veículo. E essa higienização feita na presença do consumidor. Então isso cria momentos de interação entre consumidor e prestador de serviço através da concessionária bastante forte. E outra coisa que também passou a ser extremamente valorizada é como que a empresa se prepara para receber o cliente. Ou seja, não basta a mulher de César ser honesta, ela tem que parecer honesta. Ou seja, é uma coisa meio ostensiva, o uso de máscara, o uso de luvas, principalmente quando você vai tratar com o bem que é do cliente, seja ele novo, né, seja ele um veículo que veio para revisão, o que quer que seja, mas isso tem um impacto muito grande. E, evidentemente, há uma necessidade de voltar a atrair esse consumidor, voltar a atrair esse público para dentro da concessionária, e, nesse aspecto, a comunicação remota ela tem que acontecer em todos os seus aspectos, né? Não só por telefone, mas SMS, Messenger, WhatsApp, e-mail e o Contact Center, com algumas diferenças, né? A principal delas é a assertividade que tem que ser tratada, a questão da agenda, ou seja, a data, né, do atendimento, e o horário, ou seja, um horário muito preciso entre começar e terminar, porque há uma mudança no comportamento do consumidor, não é porque nós queremos, mas passa a ser uma necessidade desse, vamos dizer, novo normal. Quando a gente olha para o que já vinha como um desenho do consumidor de veículos, principalmente no mercado grande, no mercado americano, e onde também o processo de pesquisa e estatística ele é extremamente sério, eu utilizei os dados da Cox Automotive, que é hoje talvez a mais importante empresa na área de serviços e pesquisas no setor automotivo nos Estados Unidos, o relatório relativo a 2019. E tem informações aqui bastante interessantes. A primeira delas é que já existia um padrão de comportamento com relação ao processo de pesquisa e compra do veículo, né? Não tem muita modificação nesse perfil de comportamento entre 2018 e 2019, e já havia uma parcela bastante grande, né, dos consumidores. Essa pesquisa é feita com pessoas que compraram efetivamente veículos, ou seja, não é hipótese, é fato, né? É o tempo gasto no processo de pesquisa online, né, que são aí os 61% que ficaram fixos aí entre 2018 e 2019. E a quantidade de horas também despendida em todo esse processo. A maior parte do tempo, efetivamente, no processo de pesquisa, né? E uma parte do tempo ela é física, cerca de 34% ela é física, ou seja, é indo à concessionária, visitando a concessionária onde efetivamente aconteceu a compra e visitando outras concessionárias por onde o consumidor passou, mas acabou por não comprar o carro, não fechar o negócio nesse processo. O que a gente vê como tendência a partir do comportamento ainda pequeno, né, um processo pequeno, aí tem algumas concessionárias que estão trabalhando full time a partir da segunda quinzena de abril, então tem 3 semanas praticamente aí de operação. O que se observa é que o consumidor ele quer ficar o menor tempo possível na concessionária para adquirir o veículo, né? Ou seja, basicamente ele quer ir lá para assinar a documentação, quando muito para ir para fazer um test drive, alguma coisa assim, mas ele quer ficar muito pouco tempo. Então isso tende a diminuir o tempo no processo de compra indo à concessionária.
E, evidentemente, ele quer mais processos online, ou seja, ele quer começar o processo de negociação antecipadamente, e isso, evidentemente, é uma mudança de comportamento. Isso pode ser momentâneo, isso pode ser uma coisa que se esgote aí um pouco com o tempo, mas esse é um fato que já é detectado no mercado americano. E, infelizmente, aqui no Brasil a gente não tem esse nível de estatística, nem mesmo funcionamento, né, de concessionárias por um tempo tão longo assim, para poder fazer uma comparação. Uma outra coisa importante que aparece nessa pesquisa é as fontes onde o consumidor procura para encontrar o seu carro, seja novo, seja usado. Então é muito grande a pesquisa através de sites de terceiros, né, que aqui no Brasil seria o Web Motors e Carros e outros que tais. E uma parcela muito grande, cerca de 50% das pessoas que compraram um carro, elas visitaram os sites das concessionárias onde elas efetivamente compraram ou de alguma outra concessionária. Então aqui está o ponto, né? Porque assim, nós, na medida em que queremos vender o carro novo e o carro usado, nós precisamos atrair o cliente para a nossa concessionária. Se ele tem uma tendência a querer estabelecer os processos mais online do que fisicamente, embora o físico não desapareça, né, passa a ser ainda mais importante a geração de tráfego para o site. Né? Então, nesse processo é algo que as concessionárias precisam se preparar, se não estão ainda prontas, mas efetivamente fazer com que esse fluxo que circula pelos sites de terceiros, pelos sites das montadoras, pela pesquisa orgânica do Google, efetivamente cheguem até a concessionária de alguma forma, através do seu site na internet. Para isso, nós temos que começar a pensar na questão da presença digital. Ela já é uma coisa forte no Brasil, mas é um pouco negligenciada, muitas vezes, inclusive, entregue para terceiros. Né? Ou seja, você contrata uma empresa simplesmente que vai fazer o seu trabalho de web e a concessionária especificamente não se envolve muito, a gerência não se envolve muito, fica muito mais uma coisa assim, temos, né? Mas não se trabalha muito. E dentro desse cenário, o que a gente precisa? A gente precisa entender que o negócio de comunicação ele é multicanal. Não adianta eu só trabalhar um veículo, só AdWords, só Web Motors ou e-carros ou o que quer que seja, ou só a rede social. Eu tenho que trabalhar todos esses canais, sempre criando uma condição de levar o cliente para dentro do website como porta de entrada para a concessionária. Para isso é muito importante você ter mecanismo de apresentação dos seus produtos digitalmente. Não só no website, mas também coisas que possam ser encaminhadas ao cliente e que possam acelerar o processo todo de aquisição. A negociação ela tende a começar antes da chegada ao concessionário, né? E por isso também precisa ter muito controle no processo de comunicação, seja e-mail, seja WhatsApp, seja o que for. A aprovação também daquilo que é possível ser feito em sistemas online, como análise de crédito, etc. O que puder ser antecipado e evidentemente com a anuência do cliente ele deve ser buscado. E ter a capacidade até mesmo de fazer a conclusão total do negócio de maneira online. Aqui no Brasil nós temos legislações que atrapalham um pouco esse tipo de processo, mas dentro de algumas condições é possível você fazer isso, principalmente quando você tem uma relação que permite a aceitação de certificados digitais ou alguma coisa equivalente da pessoa ou da empresa que está comprando o veículo. Para isso tem que ser explorados todos os mecanismos de comunicação, principalmente aqueles que são mais instantâneos, como Messenger, SMS e WhatsApp. E aí entra uma série de ferramentas de gestão. Não vou citar aqui nenhuma, mas tem várias aí que fazem essa administração para que também isso não se perca no processo de comunicação ou não fique exclusivamente ao cuidado
de um funcionário. Vejam que todo esse cenário, quando a gente fala, não é mais um contact center, mas é efetivamente a sua equipe de vendas entrando em comunicação com o cliente e capturando esse processo, que precisa ter um caráter ativo e interativo. Não pode ser uma coisa de mão única, não basta, nem deve-se, né, você jogar 500 mil mensagens em cima do cliente ou do potencial cliente. Tem que trabalhar esse processo de interação. Para isso, as concessionárias precisam começar a preparar material, né? Aquelas que ainda não têm, ou aquelas que têm, organizar isso de maneira que a equipe de vendas possa trabalhar de uma forma mais eficaz, mais eficiente. Desde imagens de exterior, interior, especificações, mas também a questão da disponibilidade de cores, modelos, prazos de entrega, condições de financiamento e etc. E vídeos, animações, coisas que mostrem o produto de uma maneira mais dinâmica, porque uma vez que esse processo está acontecendo não presencialmente, precisa de alguma forma criar emoção. A compra de um veículo ainda é substancialmente emoção. E se você tocar o seu cliente, você vai ter uma probabilidade maior de fechamento. E de alguma forma nós precisamos abolir ao máximo possível aquilo que é papel. O que puder ser digitalizado dentro de sistema, seja do banco, seja da montadora, seja da sua concessionária, ela tem que ser feita para efetivamente o cliente no máximo chegar lá e dar uma assinatura e acabou. E dentro desse processo todo, não pode esquecer que existe um momento de trazê-lo para dentro da concessionária. Então, processo de agendamento, vendedor preparado, com todo o material, todas as aprovações, todos os processos feitos, para o cliente chegar com hora marcada, assinar, ficar o menor tempo possível e poder ir embora. Todas essas coisas geram aumento de custos. E quando a gente olha para isso, olhando para as dificuldades que nós temos hoje de produzir resultado, principalmente quando a gente fala de carro novo, é um pouco assustador, mas nós temos aí um monte de coisas, desde a estrutura até o processo de desinfecção dos veículos, tudo isso vai gerar aumento de custos. Vou ter mais processos, eu tenho que trabalhar mais integrações de sistemas, eu tenho que ter domínios e controle sobre ferramentas digitais, eu vou ter que ter outros equipamentos de proteção que eu não precisava antes, eu precisava de produtos químicos, etc. E tudo isso envolve aumento de custo, o que é uma terrível má notícia. Do outro lado, para compensar esse processo, nós temos que buscar um aumento de eficiência. Então, onde a gente vai conseguir isso, equilibrar isso também com um número menor de funcionários, uma vez que não dá para trabalhar com a quantidade de gente que a gente hoje ou antes da pandemia nós tínhamos, dado um determinado cenário, para algo que projeta para 1 ano e meio uma queda de 22%. Né? Além da passagem pelo fosso aí de 2020, a gente ainda tem um 2021 difícil. Né? Então, essa necessidade de ajuste ele tem e ele vai ter que ser acompanhado de um aumento de eficiência. Agendamentos, negociação, fechamento, todos esses processos, eles precisam ser melhores. Tá? Mas a gente também tem que lembrar que na medida em que eu tenho um processo prévio, digital, online, de comunicação, o meu agendamento ele fica muito mais assertivo. Né? Ou seja, o cliente vem efetivamente para fechar o negócio. Então, eu tenho que construir ferramentas que me permitam essa negociação antecipada e ter o fechamento do negócio o máximo possível antes da chegada do consumidor à concessionária. Ele chegando, ele tem que ser fechado. Então, tudo isso exige muito planejamento. E como ninguém sabe efetivamente o que vai acontecer, como as pessoas vão se comportar, tem que ter muito acompanhamento. Por quê? Você pode achar que está tudo bonito, tudo maravilhoso, e isto não funcionar. Algo não funcionar, não ter apelo, não ter resultado. Né? Nós não vendemos views de página, né? Nós vendemos carros. Então, não interessa quantas pessoas efetivamente viram um vídeo, receberam uma mensagem ou interagiram de alguma forma. Interessa
quantos carros foram vendidos. E esse processo de acompanhamento e o controle de todo essa comunicação digital, ela tem que ser muito apurada. Se nós conseguirmos fazer isso de uma maneira em que o aumento de eficiência compense o aumento de custos, nós vamos chegar em 2022 numa condição de gerar resultados muito melhor do que aquela que nós tínhamos mesmo antes da pandemia. Mas precisa ter uma enorme lição de casa para fazer, e não é uma coisa que vai ser feita em 1 ou 2 semanas, ou não vai ser algo que você vai aprender numa live, né? Nós sabemos que, na realidade, muita gente não vai estar vivo. Isso é inevitável, mas nós temos que nos preparar para sobreviver a isso, passar com valentia por todos esses problemas e ganhar uma condição de negócio melhor à frente. A principal verdade de todo esse processo é que a incógnita é gigantesca, o que não nos impede de pensar sobre o problema e não nos desobriga de encontrar soluções. Eu venho trabalhando no sentido de conversar com pessoas, ouvir muita gente, pesquisar muito, para encontrar maneiras de ajudar os senhores a também a pensar e também tomar suas próprias decisões. Espero ter contribuído com isso e espero encontrá-los mais uma vez daqui a algum tempo numa condição melhor do que essa que a gente vive hoje. Um abraço e até mais.